esse amor que me cerca. Eu amo, te amar, Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, trazer um pouco do amor de Deus através da sua palavra. Eu queria ler para os irmãos em Romanos 8, a partir do versículo 31, que diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Senhor Jesus, aqui está a Tua palavra. Nós iremos meditar nesta hora, que o Senhor traga ao coração de todos aquilo que eles estão precisando ouvir, aquilo que eles estão precisando para receber ânimo, para receber esperança, para receber amor. Que a Tua palavra, Senhor, traga o amor e a esperança no coração de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu estava essa semana ajudando o Arthur, meu filho, a fazer as atividades da escola dele, que agora está tudo online, e tinha uma matéria falando sobre o ciclo da vida, e daí para eu explicar para ele o que era o ciclo da vida, como era o ciclo da vida. E eu achei interessante, porque lá estava definido o ciclo da vida como todo o desenvolvimento e crescimento que o ser humano passa desde que nasce, nasce bebê, vira criança, vira adolescente, jovem, adulto, idoso e morre. Inevitavelmente, algumas pessoas não chegam tem um ciclo menor, tem um ciclo de vida que não chega a uma certa idade para falecer. Mas é interessante porque pensar que tudo que nós vivemos ao longo da vida, nesse ciclo de vida, todos os dias tudo aquilo que nós vivemos, que nós passamos, às vezes fica meio automático, às vezes é tão normal a gente levantar, se arrumar, vai para o trabalho, se alimenta, volta, faz algum serviço, estuda, trabalha e tem alguma atividade de lazer, e a vida passa
e isso fica automático e nós vamos vivendo assim nesse ciclo vicioso. Mas é interessante que ao longo da vida nós passamos por muitas mudanças, né, muitas transformações, pelas experiências que nós passamos, por todo o processo de crescimento, de amadurecimento, e essas mudanças vêm pela idade, pelo trabalho que nós escolhemos, ou pelas escolhas que fazemos, pelas influências, né, do mundo, do meio que nós vivemos. E de todas as mudanças que nós vivemos, nós podemos dizer que existem algumas coisas na vida que elas são imutáveis. E tem uma frase muito interessante que diz assim: mude seus conceitos, mas não perca a sua essência. Então, algumas coisas durante a vida nós podemos mudar, nós podemos alterar, nós podemos mudar de opinião, podemos mudar de direção, podemos mudar de profissão, de cidade, de trabalho, mas existem algumas coisas essenciais que nós não podemos mudar e que não existem mudanças. E uma das coisas que é imutável no ciclo da vida, né, não importa o quanto nós mudamos ao longo da nossa vida, é o amor de Deus por nós. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus que não muda ao longo de toda a vida, ao longo de toda a humanidade. O amor do Senhor permanece, a ponto de dar o seu Filho, de entregar o seu Filho por nós. Quando nós entendemos esse amor de Deus na nossa vida, esse amor incondicional, esse amor que não pede nada em troca, nós passamos a ver a vida de uma forma diferente, nós passamos a entender o amor de Deus. Porque num mundo que nós vivemos cheio de interesses, né, onde tudo é a base de troca, eu dou alguma coisa pensando no que eu vou receber, e assim também outras pessoas, quando oferecem alguma coisa para mim, também estão pensando no que vão receber. Às vezes nós não conseguimos aceitar esse amor de Deus que é incondicional, esse amor de Deus que é através da sua graça, porque nós não merecemos mesmo, mas o amor do Senhor, ele é eterno sobre as nossas vidas, ele é desde sempre e ele é para sempre. Então qualquer barreira que existe com relação ao amor de Deus vai ser sempre da minha parte para com Deus. Sempre eu vou colocar empecilhos em receber o amor de Deus para mim. Nunca isso vai vir de Deus para mim, né? Porque o amor de Deus por mim, ele continua eternamente. E esse trecho que nós lemos aqui da palavra de Deus em Romanos 8, né, Paulo ele escreve aos romanos, e no versículo 31 ele está fazendo uma pergunta como um desafio, né, para os romanos. Que diremos, pois, à vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se existia alguma dúvida nos romanos, né, naquele povo, com relação ao amor de Deus, né, por perseguições que eles estavam passando, por indefinições, por dúvidas, e Paulo fala assim: que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, que nos amou tanto, que entregou o seu próprio Filho por nós, se Ele está conosco, quem
vai ser contra nós. E o versículo 32 vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Desde o princípio, Deus estabeleceu esse plano de salvação, né? Nunca existiu um plano B. O plano sempre foi Jesus vir ao mundo e se entregar, né, na cruz. Em Gálatas 1:4 vai dizer assim que o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, ele se entregou. O plano sempre foi esse, né? Jesus vir ao mundo, se fazer homem e se entregar a sua vida por nós. E interessante, né? Quando nós olhamos a palavra de Deus, porque se Deus entregou o seu Filho, né, não dará graciosamente com ele todas as coisas, e esse graciosamente vem de graça, né, da palavra graça, que é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos amou e entregou o seu Filho para morrer em nosso favor. E não nos dará com ele todas as coisas, né? E quais são as coisas que nós recebemos com ele, recebemos com Jesus, quando Jesus se entregou na cruz do Calvário? Nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos a salvação, nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus, à medida que, quando nós reconhecemos Jesus como nosso suficiente Salvador, e todas as coisas que nós necessitamos, o cuidado de Deus, foi isso que nós recebemos junto com Ele. Então, se Paulo está falando aqui que vamos receber com Ele todas as coisas, então Deus vai me dar tudo o que eu quero? Não. Aqui está dizendo que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor tem o cuidado e vai prover todas as coisas. E o mais importante para a nossa vida que nós recebemos pela morte de Jesus na cruz do Calvário foi a salvação e o perdão dos nossos pecados, porque nós estávamos perdidos e fomos alcançados pela graça do Senhor. E o versículo 33, ele vai dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós fomos justificados por Deus. No mesmo livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, já não existe condenação. Como eu falei anteriormente, é mais difícil nós aceitarmos esse perdão de Deus, é difícil nós aceitarmos que merecemos o perdão de Deus. Então nós temos isso, às vezes nós nos recusamos a aceitar o perdão de Deus, mas a palavra de Deus diz que nós fomos justificados por Deus. Não existe nada nem ninguém que pode intentar nenhuma acusação contra os eleitos de Deus, contra os eleitos de Deus, porque nós fomos justificados por Ele. O versículo 34, ele continua dizendo: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo morreu e ressuscitou, né? Ele se entregou por nós, a dívida foi paga, né?
quando nós lemos aqui, a impressão que eu tenho é que eles estavam em dúvida, talvez por alguma situação que eles estivessem vivendo, e Paulo tenta convencê-los, né, de que não existe nada, ninguém que pode ser contra ele se Deus está com ele. Não existe ninguém que pode condenar, não existe ninguém que pode fazer nenhuma acusação, porque é Deus quem o justifica. E essa dúvida, né, que paira no ar, não é uma dúvida por eles serem incrédulos, né, ou por não crerem em Deus. É uma dúvida pelos próprios pecados, muitas vezes pela recorrência dos pecados, e por não entender que o amor de Deus é incondicional e que o amor de Deus, a salvação é através da graça. Nós somos pecadores e nós não merecemos, mas Deus nos amou, né? Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a dívida foi paga, você foi perdoado, você foi justificado por Deus. Se você creu em Deus, se você confessou os seus pecados e pediu perdão, você foi justificado, foi perdoado, né, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então Paulo convence eles, né, de que não existe nada nem ninguém que possa acusar, não existe nada nem ninguém que possa ser contra aqueles que foram eleitos e chamados pelo Senhor. E o versículo 35, né, ele vai fazer mais um desafio e perguntar para eles: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Talvez em algum momento, né, da sua vida, de nossas vidas, nós podemos passar por alguma situação que vai nos fazer pensar em desistir, ou que vai nos fazer pensar que Deus não nos ama mais, que Deus não está mais conosco, que Deus não cuida mais de nós. Mas Paulo fala que quem nos separará do amor de Cristo? E ele coloca várias situações que nós podemos viver ao longo de nossas vidas. Nós podemos viver atribulados por uma situação ou outra, um dia não estar bem, ter alguma situação que nos leve à angústia, podemos ser perseguidos, podemos ter uma situação difícil como essa, de incerteza que nós estamos vivendo esse dia. Mas o que Paulo coloca aqui é que nada pode nos separar do amor do Senhor. Então, se você tem passado por uma situação que tem te trazido dúvidas com relação ao amor de Deus, ao cuidado de Deus, saiba que você foi escolhido por Deus e o amor dele para você é eterno. Em Jeremias 31:3 diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E eu amo esse versículo particularmente, porque quando nós pensamos na palavra eterno, significa que não teve um início e não tem um fim. O amor do Senhor por nós, ele não começou quando nós nascemos. Foi muito antes disso, né? Antes de nós nascermos, o Senhor já planejou a nossa vida, já planejou a nossa salvação. Então o amor do Senhor por você é muito grande, não é hoje, não é por alguma coisa que você faz de bom, não, o Senhor, Ele te ama, o Senhor, Ele
quer estar com você, Ele quer caminhar com você diariamente. Então, é maravilhoso quando nós podemos ter a certeza de que o Senhor nos amou com um amor eterno e esse amor nos atrai para a presença do Senhor. O versículo 37, ele vai dizer que em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, de nós mesmos, nós não temos forças para vencer nada disso. Nós não temos força para vencer um dia que nós nos sentimos angustiados. Nós não temos força sozinhos para vencer um dia, passar por uma tribulação. Nós não temos força de nós mesmos. Mas aqui diz que por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo que nos amou, nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Então saiba que em tudo que você está passando, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, por meio daquele que nos amou. E o versículo 38, ele vai responder a pergunta que ele fez no 35, porque o 35 ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? E o versículo 38 ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele responde aqui que não existe nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós pensamos aqui, né, em tudo que ele fala, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor do Senhor. É como se ele estivesse falando assim, não existe desculpa, né, para você pensar que Deus não está com você e que Deus não te ama. Não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Nem as coisas boas que acontecem em nossa vida, que devemos ser muito gratos a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo, por todo o cuidado que Ele tem por nós, nem as dores que nós passamos durante a vida, isso também não pode nos separar do amor do Senhor. Muito pelo contrário, nos momentos difíceis, nós precisamos nos achegar mais a Deus, porque somente através dele que nós somos vencedores em todas as coisas. E ele está dizendo aqui, nem a vida, nem a morte, nem nada, não existe desculpa, não existe nada neste mundo que pode te separar do amor do Senhor. E quando nós pensamos no ciclo da vida, né, que eu falei lá no começo, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, aprendemos a sobreviver, amamos, sorrimos, choramos, né, mudamos de direção muitas e muitas vezes, mudamos de opiniões o tempo todo, de todas as mudanças que nós fazemos, de todas as coisas que nós somos imprevisíveis às vezes, mas o amor do Senhor, ele permanece. O Salmo 136 vai dizer: rendei graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre, é eterno. Essa palavra que eu amo, né? Eternidade, porque define o amor do Senhor por nós, define o amor do Senhor por mim e por você. Ele é eterno e ele dura para sempre. Então, a palavra que eu quero trazer para você nesta noite, não importa em qual parte, né, em qual momento desse ciclo da vida você está, o amor de Deus, ele está sobre a sua vida.
né? Não importa quantas vezes você já mudou de direção, não importa quantas vezes você retrocedeu, mas se você está aqui hoje é porque o Senhor te trouxe de volta e sempre atrai você através do amor dele para o caminho certo. Então não importa em qual parte do ciclo da vida você está, Deus, ele está com você. Então não abra mão do amor de Deus, né? Porque, como eu falei, quando nós falamos em nos separar do amor de Deus, é sempre de mim para com Deus, nunca de Deus para mim. Deus nunca vai me deixar, né? Deus nunca vai deixar de me amar. Mas por vezes eu posso me esquecer de Deus em algum período da minha vida, em algum período da minha caminhada. Então não abra mão do amor de Deus, né? Receba esse amor e corresponda a esse amor, né? Quando você ama e é correspondido, é muito bom e Deus espera isso de você. Ele te ama, ele está de braços abertos e ele quer ser correspondido por você também. Então, toda essa situação, né, que nós estamos passando e alguma situação particular que você está passando, saiba que vai passar, mas o amor de Deus dura para sempre. Amém? Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e medite nela e fale com Deus para que Deus revele a cada dia o amor dele por você em sua vida e você não se deixe não deixe que a dúvida entre no seu coração. Sim, Deus ama você, apesar de tudo, apesar de todos os defeitos, apesar de todos os pecados. Deus ama você, ele te escolheu e ele tem uma nova vida para você. Então, medite nessa palavra, né, que não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração por você e que o amor do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre toda e qualquer situação que você tem passado nesses dias. Amém? Senhor Jesus, eu te louvo por esta noite, te louvo por esta palavra, eu louvo pela tua palavra que é maravilhosa e ela traz ao nosso coração exatamente aquilo que nós precisamos. Pai, obrigado por revelar o seu amor a nós através da tua palavra, o seu amor que é incondicional, o seu amor que é eterno e que está sobre as nossas vidas em todos os momentos. Que o Senhor abençoe os teus filhos na sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, os seus negócios, que o Senhor supra as suas necessidades, que o Senhor ajude eles a passar por toda e qualquer situação difícil e que o amor do Senhor esteja diariamente sobre a vida e sobre o coração deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.